Olá, no vídeo de hoje estaremos comentando mais alguns capítulos do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Como vocês sabem, eu tenho aqui comentado capítulos por capítulos desta obra. Até o momento, eu abordei os primeiros capítulos da obra e passamos da metade do livro. Hoje estaremos comentando os capítulos 15, 16 e 17. Até o momento, ele tem desenvolvido comentários sobre erros de outras lideranças, sobre exércitos, milícias. Só que a partir do capítulo 15 ele começa a falar sobre as características do príncipe. Então eu considero que a partir desse momento, a partir do capítulo 15, é talvez um dos momentos mais importantes da obra. O capítulo 15 ele vai falar sobre as razões pelas quais os homens, sobretudo os príncipes, são louvados ou insultados. Então, assim, a partir desse capítulo 15, ele começa a analisar os modos, ou seja, os comportamentos, a moralidade dos príncipes. Nesse sentido, ele tem que saber articular, né, a política dele, ele tem que saber governar, ele tem que deixar de lado o ideal político e, de fato, agir de acordo com a realidade, né, com a experiência, né, empírica que ele está vendo ali. E ele reserva um momento aqui do capítulo para fazer fortes críticas a alguns autores que muitas vezes escreveram livros, teorias políticas que nunca de fato existiram no papel. Então ele faz um forte apelo aqui no capítulo 15 para defender justamente essa ideia do dever ser, de esquecer, né, a ideia do dever ser e abordar, na verdade, a questão do ser, né, o que realmente funciona. E por que ele abordou a questão aqui sobre a capacidade do príncipe ser louvado ou insultado? Porque nem sempre o príncipe, nem sempre o governante vai poder ser bom. Ele defende que o ideal é que o príncipe, sim, ele seja, de certa forma, um príncipe bom. Mas, assim, na política, diante dos diversos aspectos, diante das diversas situações que surgem, nem sempre o príncipe, nem sempre o governante vai poder agir, né, com muita bondade, nem sempre ele vai poder ser bom. E é justamente nesse equilíbrio entre ser bom e não ser bom é que ele vai ter a capacidade de ser louvado ou dele ser depreciado. E no capítulo 16, ele já vai levar para a questão, ele já vai comentar sobre a liberalidade e a parcimônia. Então, assim, ele vai fazer fortes críticas aqui, né? Ele vai fazer, na verdade, uma análise sobre o conceito de liberalidade e o conceito de parcimônia. E ele critica muito os líderes que são liberais, ou seja, aqueles que agem com liberalidade. E assim, o sentido que ele aborda aqui de liberal não é aquele sentido que foi posteriormente defendido e desenvolvido por Adam Smith. Não, o conceito aqui, embora também tenha a ver com economia, mas é um sentido de liberalidade no sentido de ser um líder gastão, né? Segundo aqui o autor, segundo Maquiavel aqui nesse capítulo, existiam muitos líderes ali que promoviam muitas festas, muitos eventos, ostentava muito. E qual o problema dele agir dessa forma, né, com essa liberalidade? É porque fatalmente uma hora a conta vai chegar e aí ele vai ter que recorrer a aumentar, né, a sobretaxa, ele vai ter que aumentar os impostos. E Maquiavel, ele era totalmente contra sobre essa questão de aumento de impostos. É engraçado que, assim, você que acompanha meus vídeos aqui, vocês sabem que eu faço fortes críticas, né, muitas vezes a maneira, né, como Maquiavel defende alguns pontos, mas só que nesse sentido aqui eu concordo muito com o que ele falou, e é engraçado que, assim, em muitos outros aspectos, os nossos políticos, os nossos governantes, eles procuram, né, copiar Maquiavel, só que eles esqueceram de anotar essa lição aqui, né, porque infelizmente a gente vê, principalmente aqui, né, eu posso falar somente, né, aqui da realidade do nosso país, do Brasil, o que mais a gente vê, infelizmente, são os governantes aumentando os impostos, as taxas, né, que
que vem sobre a sociedade, e a gente não vê, né, o retorno desses impostos, né? Se eles de fato aplicassem os impostos e revertessem esses impostos para benefício da sociedade, seria bom, mas infelizmente isso não acontece. E nesse sentido eles não estão copiando aqui o Maquiavel. E aí ele defende o conceito de parcimônia, né, a questão da moderação. Ele vai defender aqui nesse capítulo que o ideal é que ele seja um líder mais parcimonioso, ou seja, um líder mais moderado, mais equilibrado, que ele saiba administrar bem, né, o seu patrimônio, né, o seu governo ali. E uma das formas que ele tem, né, justamente de governar bem, de ser, né, harmonioso, de ser parcimonioso, de ser moderado, é justamente controlando essa questão dos impostos, né? Ao evitar aumento de impostos, ele consegue equilibrar o seu poder, ele consegue equilibrar, né, a sua governança. E, pulando rapidamente aqui para o capítulo 17, e é um capítulo que muitos conhecem, né? É uma frase que é muito publicada, né, sobre Maquiavel aí nas redes sociais, que é justamente o capítulo 17. Ele fala sobre a crueldade e a piedade. Se é melhor ser amado que temido, ou o contrário. Então, assim, ele vai pegar e vai falar, no primeiro momento aqui, sobre a crueldade e a piedade, né? Sobre a questão do comportamental do príncipe. Se é melhor ele ser piedoso ou se é melhor ele ser cruel. Ele vai defender no primeiro momento que o ideal é que ele seja de fato um líder piedoso. Mas nem sempre ele vai poder agir com piedade, nem sempre ele vai poder, né, agir de maneira benéfica, que nem eu falei do capítulo 15. Então vão ter momentos que ele vai ter que sim que agir com crueldade, vão ter momentos que ele vai ter sim que ser cruel, né, para poder manter a estabilidade, para poder manter o seu governo e para manter o seu país unido, né, os seus súditos ali unidos. E essa discussão entre ser piedoso e ser cruel levanta uma outra discussão, foi o que ele botou aqui, né, sobre a questão de ser amado que temido ou ao contrário. E ele vai falar sobre a questão entre ser amado e ser temido. O ideal é que ele seja os dois, que ele seja tanto amado quanto temido. Mas se ele não puder ser amado e temido, se ele tiver que optar, o ideal é que ele venha optar por ser temido, né? Porque, embora ao ser temido ele possa vir até ter uma má fama, né, ele não tem que ficar se preocupando muito com essa questão de má fama, ele tem que ser temido. E o temido aqui é aquele temor, mas é um temor respeitoso, né? É diferente do medo, né? Porque assim, a gente vê muito até isso acontecendo nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, né? Os Estados Unidos, muitos respeitam a nação dos Estados Unidos porque sabe o mal que eles podem causar. Muitos respeitam a Rússia, né? Tem temor ali à Rússia porque sabe também, né, do quão mal eles podem, do tão mal que eles podem fazer, né, com os outros países. Então, entre ser amado e ser temido, o ideal é que seja temido. Então ele defende essa questão. E ele vai defender também, no meio para o final desse capítulo aqui, que é possível o príncipe ser temido e não ser odiado. É porque às vezes a gente tem essa ideia, né? Muitas vezes pensando rápido, o cara vai ser temido, o governante vai ser temido, então vão odiar ele. Ele falou que não necessariamente. A questão do líder ser temido e não ser odiado tem muito a ver com os bens, né? A partir do momento em que o príncipe não toca nos bens dos seus súditos, né, não requer ali os bens daquele povo, o povo vai respeitar, vai temer e não vai odiar. Agora, se a partir do momento que o líder começar ali a tocar nos bens, né, do povo, aí sim ele vai ser odiado, e é o pior dos mundos, porque um líder que é odiado, ele está fadado ao fracasso.
Então esta foi mais uma resenha, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês têm achado. Vou deixar agora os finaizinhos desse meu vídeo aqui para divulgar que a partir de agora, todos os sábados às 16 horas eu estarei com vocês fazendo resenhas online. Eu estou com várias ideias, vários projetos. Eu tenho produzido as resenhas que eu faço aqui com vocês, eu tenho resenhas por escrito também. Estou pensando uma forma aí de elaborar um curso, um clube do livro, onde eu estarei de fato aqui com vocês desenvolvendo um guia, né, de leitura guiada, né, uma verdadeira metodologia, né, compartilhando a forma como eu faço as minhas leituras com vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo um abraço a todos.